tarde, hoje é dia 5 de novembro, eu sou a Bia Kicis, estou aqui com o deputado federal Fernando Francischini, de Solidariedade do Paraná. E nós vamos para mais um Papo que Bate. Vamos falar sobre o que não presta, que está em voga, e também sobre o que presta, que são os projetos, aspectos do deputado. Francischini, fala um pouquinho para a gente de você, dos seus projetos. Veja, Bia, meus projetos basicamente são projetos na área de segurança pública. Já é o 5º ano que nós estamos aqui, é o 2º mandato, entre os mais votados do Paraná, e sempre focado na área de segurança. Eu sou delegado da Polícia Federal, mais próximo de 27 anos já, desde os 18 anos trabalhando, e o foco foi o trabalho de combate ao narcotráfico que me trouxe para dentro do Congresso. Eu fui o coordenador de grandes operações da Polícia Federal, entre as a prisão do Fernandinho Beiramar, o Juan Carlos Abadia, aquele traficante colombiano que era das plásticas, um dos herdeiros do Pablo Escobar lá da Colômbia. E aqui o nosso foco tem sido o combate ao crime organizado. Um dos projetos que eu espero, depois da redução da maioridade penal que nós nos dedicamos esses 5 anos inteiros, é a questão dos presídios. Nós temos 2 projetos que estão na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Um deles acaba com o auxílio reclusão e transforma o que é auxílio reclusão em trabalho do preso. O preso, para receber o auxílio, para mandar para sua família e para poder pagar os custos da sua estada lá, custos da alimentação, da guarda de presos, do presídio, ele tem que trabalhar. Você tem ideia de quanto custa um preso hoje para a sociedade? Um preso custa 4, 5 mil reais por mês para a sociedade. Então imagina o custo que é manter essa quantidade de presos. É coisa bilionária no Brasil. O preso tem que trabalhar. Muitos querem trabalhar e não tem vaga para trabalhar também. Então nós temos que reformular o sistema para que o preso que queira receber um auxílio para sua família e pagar, ele tenha o trabalho obrigatório. E a grande discussão é novamente no mesmo sentido da redução da maioridade penal. A bancada de defesa dos direitos dos manos, que a gente fala, dos direitos humanos de bandidos, eles acham que a redução da maioridade penal é cláusula pétrea. Eles acham que o trabalho obrigatório para o preso é cláusula pétrea. Tudo que é de ruim para proteger bandido é cláusula pétrea. É difícil. A gente tem apoiado bastante o projeto da redução, a PEC da redução da maioridade penal, e a gente vê a truculência com que esse pessoal que defende os chamados direitos humanos vem para o debate. Na verdade, eles não debatem, né? Eles batem. O grande discussão nossa é pegar as incongruências do discurso da esquerda, principalmente nas figuras histéricas, algumas que a gente tem aqui dentro. Uma delas é o Jean Willis. Por um lado, ele diz que uma criança de 12 anos já tem capacidade de decidir mudar de sexo sem o consentimento do pai. Mas esse menino, se tiver 13, 14, 15, 16 anos, esse não tem capacidade de entender o que é cometer um crime. Não tem discernimento. Então, né? para destruir a família, o jovem que ainda não formou a sua capacidade toda psicológica e intelectual pode, sem a presença do pai, nada. Mas para cometer um crime, matar um pai de família, uma mãe, um jovem, esse daí não tem capacidade. Então são discursos incongruentes que a gente acompanha. Se por um lado eles são a favor do aborto geral e restrito e liberado, por outro lado eles são contra a responsabilização daqueles que matam com penas mais graves. Então é um discurso incongruente e nosso país, eu acho que está acordando para isso. Todo esse debate nacional sobre os crimes cometidos de corrupção do PT, dessa esquerda que é um discurso... Francischini, a gente sabe também que existem inúmeras ONGs que recebem verbas internacionais, tá? Nos últimos anos receberam bilhões para defender essas causas minoritárias. Então é por isso que eles vêm com essa gana toda, tão acirrada a briga, porque eles sabem que ruindo esses projetos vai parar de chover dinheirinho. Na verdade é a esquerda internacional que banca esses projetos, tá todo mundo mamando nessas ONGs, entendeu? A gente sabe disso. Agora, fala um pouco mais dos seus outros projetos, para que as pessoas conheçam você, sobre CPI, impeachment. Veja, Bia, só para completar, que eu acho que você tocou num ponto importante. Não é só financiamento internacional. Esse governo do PT de Lula e Dilma abasteceu as ONGs com milhões e milhões de convênios que não existem, dinheiro no ralo da corrupção,
Ministério do Trabalho era uma festa geral e restrita. Ministério do Esporte, comandada pelo PCdoB, tinha o programa Segundo Tempo, que são programas que a gente acompanhou, viu as operações da Polícia Federal com vários presos. A própria Secretaria-Geral da Presidência tinha milhões de dinheiro para ONGs. Então, a partir da organização do Foro de São Paulo, em que Zé Dirceu e pessoas dessa esquerda ditadora que estão dominando a América do Sul decidiram, o Brasil, como um dos países que tinha a economia mais desenvolvida e passou por um período que a economia do mundo estava pujante, começou a injetar dinheiro não só no Brasil. Criaram mais médicos para injetar dinheiro em Cuba, foram fazer obras na Bolívia e depois entregaram essas obras da Petrobras para a Bolívia, combinado Lula com o presidente boliviano. E na África, o BNDES colocando dinheiro em todas as empreiteiras que voltavam simulando doação de campanha. Então, para nós estamos acompanhando o final disso tudo. Talvez tenha caído a ficha do nosso país de ver que nós temos uma esquerda que, para eles, os fins justificam os meios. Eu acho que a esquerda hoje já está completamente desmoralizada. É por isso que só resta a eles o que? A truculência, a violência agora. Porque não dá mais para eles virem com aquele papo de salvadores, de que eles são bonzinhos, de que eles querem cuidar dos pobres. Não cabe mais isso, porque já está tudo aí, né? Já foram desmoralizados, tudo revelado. Bia, e os braços armados, que é o MST, e o próprio presidente da CUT dizendo que vai pegar em armas, aparelhando nos estados a CUT para fazer embates, para muitas vezes criar vítimas, para dar discurso político. A gente vê e viu aqui na frente do Congresso o MTST, um outro movimento de que sem teto, mas com tênis importado, relógio de grife. São só discursos políticos para as pessoas que mamam dinheiro público, cargos públicos, e o brasileiro está pagando o preço alto disso. A Dilma agora vai cobrar conta de todos nós através da CPMF, que deve vir para o Congresso Nacional. A gente precisa que as pessoas se mobilizem mais. Nós estamos com acampamento aqui em frente ao Congresso. As pessoas precisam vir, não é verdade? E dia 8, uma manifestação do MST, que convocada por os mesmos deputados petistas e do PCdoB e de outros, que já colocaram sitiados os nossos guerreiros manifestantes. E eu peço, junto com você, Bia, que quem está nos assistindo, que possa vir a Brasília dia 8, venha reforçar o nosso pessoal, que nós precisamos mostrar que o povo brasileiro está do lado e do outro lado. A gente não pode ter medo, gente, porque nós somos mais fortes, nós somos milhões de brasileiros. Então, e nós temos a PM para nos proteger, nós contamos com isso, porque os policiais são pessoas de bem, que têm mulheres, têm filhos, têm família, eles também não querem essa desordem. As pessoas às vezes ficam temerosas, mas eu digo assim, venham para cá. Mas o papo hoje aqui é com o Francisquinho, eu quero que ele fale mais dos projetos dele. E um outro que eu falei, que também é um programa importante, eu conheci nos Estados Unidos, que é o RMAX, Regime de Segurança Máxima. Quantas vezes a gente cansa de assiste um jornal e vê que os celulares de dentro dos presídios, o crime organizado comanda tudo o que acontece aqui fora. Não é possível que a gente não consiga isolar o comando do crime organizado no nosso país. E eu conheci nos Estados Unidos o RMAX, Regime de Segurança Máximo, trabalho obrigatório, preso em cela individualizada, contato com família e com advogados através de cabine blindada por interfone, não tem esse negócio de visita íntima. O cara vai cumprir pena de verdade. Matou, estuprou. Para qual tipo de crime? Seria para os criminosos classificados, aqueles condenados por crime organizado. Então são aqueles que, com certeza, de dentro do presídio continuariam comandando aqui fora. E é esses que causam o maior problema para nós. Então, o governo federal tem os presídios de segurança máxima, que estão com o Departamento Penitenciário Nacional, mas não tem nem perto da capacidade necessária do nosso país para isolar aqueles que cometeram crimes que não são crimes da competência federal, que tem a maioria dos presos que estão lá são os crimes de natureza federal. Então, talvez o regime de segurança máxima, que é um passo maior do que o RDC, possa desestimular, colocando em isolamento, bloqueando os comandos aqui fora. Mas também é um outro projeto que está lá na CCJ, parados há 3, 4 anos, aguardando uma movimentação de como nós fizemos agora com
a questão da redução da maioridade penal, a diminuição das regras do Estatuto do Desarmamento, onde o bandido fica armado e o cidadão comum É bom a gente sem saber armas. desses projetos, porque a sociedade civil organizada, né, quer dizer, nós estamos nos organizando, tem o poder de pressionar. Então a gente trabalha com ativismo digital, né? A gente coloca, disponibiliza para as pessoas todas mandarem e-mail para os parlamentares, cobrando, quem é que está segurando isso. Então a gente começa a fazer aquele trabalho mesmo de cobrança e isso faz diferença, não faz? Faz Quando muito. você, por exemplo, como parlamentar, recebe pessoas, você não se sente também assim, pressionado para tocar aquelas Bia, coisas? as redes sociais, os e-mails que chegam, ligações, WhatsApp, todos esses meios tecnológicos e o corpo a corpo do dia a dia influenciam muito os deputados aqui. Até porque são muitos projetos. Se de repente, quando eu falo pressionado, eu sei que você é muito atuante, né? Diferente aí da maioria que tem por aí. Mas quando eu digo pressionado, é porque assim, você tem uma gama de processos. Qual que eu vou, né, assim, trabalhar, vou dar prioridade? Aí você vê que a sociedade se importa mais com um, é claro que você vai tocar esse, se está de acordo com a sua ideologia, com o seu alinhamento, alinhado com o seu posicionamento político, não é isso? E a opinião pública pressiona os outros deputados a votarem também de acordo com o que pensa a sociedade. Não é só a minha opinião individual que vale. Se eu represento 200, 300 mil pessoas, eu tenho que levar em conta o que o meu eleitor pensa também. Então, a redução da maioridade penal, eu acredito que também muitos que estavam inseguros quanto ao voto pela redução dos crimes hediondos votaram positivamente, porque entenderam que se 85, 87, 90, dependendo do estado, por cento dos eleitores queriam a redução, o próprio eleitor dele estava dizendo para o seu representante o social, clamor, né? cansado dos crimes cometidos pela sensação de impunidade que os menores têm hoje no nosso país. E Passadina, conta aí pra gente. Veja, eu tenho um orgulho danado de ter puxado o fio da meada. Eu subi em plenário com o relatório da Polícia Federal que contou o caso Passadina, que tinha uma organização criminosa na Petrobras, e comecei a coletar assinaturas com o líder do PSDB, o Carlos Sampaio, e conseguimos instaurar a primeira CPI da Petrobras. O resultado foi pífio da CPI. Muitas vezes porque o embate político e o governo colocando a sua maioria lá dentro não nos trouxe um grande resultado, mas a CPI serviu para trazer a atenção da opinião pública brasileira e movimentar a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato aqui, trouxe um bom resultado. A CPI aqui pode acabar em pizza, mas lá nos Estados Unidos o processo está correndo. E a gente dados, sabe que a nossa não, né? De quem gosta e quer e leva, a Dilma, né? Ela foi citada no processo nos Estados Unidos e ela pode virar ré a qualquer momento. Aí você pensa assim, um presidente da República, entendeu? De um país do tamanho do Brasil, sendo citada num processo de fraude, né? Assim, dá uma vergonha danada, sabe? A gente assiste cada dia, cada denúncia na Petrobras, agora no setor elétrico, dessas fraudes bilionárias, e vê que o ralo da corrupção impede que esse dinheiro vá para a saúde, para a educação, para a segurança. A gente fica discursando muito teoricamente sobre, mas não sabe que talvez a função de fiscal seja uma das funções mais importantes aqui dentro. Fechar um pouco a torneira da corrupção, denunciando, você consegue muitas verbas que podem buscar melhoria nessas áreas importantes.